e vou começar a ler o nosso conto. Vamos começar daqui, tá bom? Então vamos lá. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que já foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor da sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete. Pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa, quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha três andares, com 100% em cada ala, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e, ao final do corredor, a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir a porta, para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. E deram uma espiada na esquina do corredor. E que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar.
Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida, é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as três mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte, e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho no bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após a outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão, a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo, e foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso, a segurou pelos cabelos. Sua traidora, rosnou, jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos, e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele, você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs: Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não, não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas: Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando?
Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vinha apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas. As pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. Ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Fim. E aí, meninas? Quero que vocês me falem um pouquinho antes da gente começar a entrar, né, na interpretação do conto. Tem alguma parte aqui para cada uma de vocês que fica mais, vamos dizer assim, intensa? Eu não sei, eu Puxa. acho que para mim fica a questão de abrir a porta, ver o que tem dentro, tentar fechar e não parar mais de sair sangue, assim. Então, assim, não adianta você abrir uma porta de alguém, de alguma vida, de alguma situação, ver o que tem Uhum. do outro lado e depois tentar negar que aquilo aconteceu, que não viu nada, porque tá manchado, já tem sangue ali, que prova, que comprova e que mostra que Uhum. aquela situação é aquela mesma, né? Isso me chama Exatamente. bastante atenção. É assim, né, Ju? Depois que abre a porta, não dá mais, né? Deixa eu só apresentar. Uhum. Não dá mais para fechar. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Tá com duas. Ainda A minha tô não. vendo duas telas. Ah, Aí, agora Agora, sim. agora eu tô vendo também. tá, tá joia. Eu pus aqui, assim, eu fiz algumas anotações só para a gente, só para assim eu ir lembrando de algumas coisas importantes, né? Sim, Ju, mas isso que você está falando é fundamental, né? Porque tem essa história de, acho que a chave que sangra, a gente vai falar disso, é assim, quando a gente está disposta, né, a olhar a situação de uma forma verdadeira e a gente age dessa forma, é muito difícil a gente voltar na situação anterior, né? Acho que a chave Uhum. sangra, assim, uma vez que você já viu, né, a situação, você não vai conseguir voltar atrás e manter a mesma situação que já existia. E ela Sim. fala aqui, né, que é muito comum nesse processo a gente fazer essa tentativa de fato, né? A gente quer voltar na situação anterior, mas a gente não consegue, né? É impossível. Uhum. Então, sim, é bem forte. Isso é bem forte. Eita, não tô vendo vocês aqui, peraí. Vocês estão me vendo, gente? Ah, Eu tô te vendo. voltei aqui. Não sei o que que eu fiz que eu parei de compartilhar. E vocês, né? Luana, Carla, que parte aí do conto que para vocês é muito Eu intenso? acho que o que me chamou a atenção, assim, é a parte do início, onde ela começa, a barba dele não é tão azul assim, né? Eu Uhum, acho que é bem assim, né? Geralmente vem tudo muito claro, de certa forma, mas a gente fica, eu tava até, é como se a gente estivesse domando esse nosso instinto, né? Não, não é bem assim, tu fica naquela conversa de tentar ver com que não, essa barba não é tão azul assim, não, isso não é tão assim, mas no fundo, tu já tem um Você certo já instinto sabe, né? ali, né?
E mesmo assim, tu te permite Hum, se permite nesse processo. Enfim, essa parte me chama muita atenção, assim. sim, sim. E você, Carla? Eu acho que complementando não é tão azul assim, porque às vezes a gente fica embelezando as coisas, né? Achando que, por Uhum, mais que você veja que aquilo é ruim, né? uhum, Aquela situação, aquele relacionamento, acho que tem muito a questão da gente achar que pode mudar, acho que não é tão ruim assim às vezes. É o cenário em que a gente acha que pode mudar as pessoas, né? Ah, não é tão ruim assim, de repente eu consigo mudar aquela pessoa e ela, de repente, o Barba Azul se transforma numa outra pessoa, né? sim. E também me chamou bastante a atenção, só complementando o que as meninas comentou, que elas abriam as portas e elas se divertiam lá com as guloseimas. Então, assim, a gente acaba se iludindo com as coisas que vêm junto, né? Por Sim. mais que às vezes a situação é ruim, você acaba se contentando com algumas coisas, né? Que no final aquilo acaba não suprindo, mas você Uhum, acaba persistindo naquela situação por conta dessas coisas. E mesmo, né, a chavinha lá sangrando, jorrando sangue, os vestidos no guarda-roupa, aquilo também chamou muito minha atenção, né? Porque é sim. uma coisa que impacta a gente, né? Olhando para o feminino, né? O guarda-roupa cheio de roupas. Aham. Mas a chavinha jorrando e manchando as roupas de sangue, quer dizer, a alma estava ferida. E não adianta ter um guarda-roupa cheio de roupas se a chavinha está sangrando, né? Não adianta. Não Não adianta. adianta. Com certeza. Ai, peraí. Tô perdendo vocês aqui que eu fui tentar compartilhar a tela. Enfim, não consegui, mas não tem problema. É, pois é, né? E assim, por que que eu gosto tanto de fazer o Círculo de Mulheres, né? Porque assim, só o fato da gente entrar em contato, né? Esse livro da Clarissa, ele é muito especial. Porque só o fato da gente entrar em contato com esses arquétipos, isso faz a gente ficar mais alerta. Por quê? Porque é Uhum. como se entrar em contato com esses arquétipos, a gente lembrasse a gente mesma, né, de que sim, tem uma parte da nossa psique que a gente precisa cuidar e que a gente precisa de fato estar alerta, né? Porque a gente tem uma tendência mesmo de falar assim, puxa, tá tão confortável aqui nesse lugar, para que que eu vou abrir aquela porta? Né? E isso eu digo assim, até em situações, né, menos graves, assim, né, em situações que a gente muitas vezes sabe que até a gente vai ter que olhar futuramente, mas a gente dá aquela adiadinha, né, aquela coisa assim, Uhum. ai, deixa eu ficar aqui só mais um pouquinho, né? Mesmo quando nem é um relacionamento assim, né, abusivo, né? Ou às vezes a gente deixa de falar coisas que a gente quer, mas a gente não quer criar conflito, né? Então, assim, em muitas situações, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar desse conto, porque tem muitas situações em que a gente tem essa autoilusão, né? E muitas vezes assim de isso vai passar, mas não passa, mas não passa, Uhum. né? E aí, assim, toda vez que a gente ativa a mulher selvagem, a gente consegue domar, né, como ela fala aqui, né, esse aspecto que ele é próprio, ele é natural da psique, né? Então, assim, quando ela fala do Barba Azul, acho que tem algumas coisas importantes aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui até as coisas que eu anotei, já que eu não consigo abrir aqui. Quer dizer, da onde que ela fala assim, né? Puxa, da onde vem, né, esse aspecto negativo dentro da nossa própria psique, né? É, aí ela fala no começo, né, é aquela história do anjo caído, né? Então, assim, ele queria ser maior do que a luz, né? Ou o próprio Ícaro, ele queria atingir o sol e aí a asa dele é queimada, então ele cai. Né? Na própria Bíblia, né, quando fala lá do diabo, né, que é o anjo caído, né, que ele era um anjo, mas depois ele quis ser mais do que Deus, então ele caiu, né? Essas representações, na verdade, elas estão falando, tudo isso que a gente fala nos contos, né, são os arquétipos, né? Eu falei um pouquinho lá no nosso primeiro encontro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir,
né? Eu comecei falando, né? A minha intenção aqui, né, não é transformar ninguém em psicóloga, nada disso, embora tenham muitas psicólogas, a Ju é psicóloga junguiana, né, Ju? Assim, eu acho que assim é importante a gente entender um pouco como é que funciona a psique segundo Jung lá. Então, se vocês puderam assistir esse primeiro encontro, né, eu tentei fazer de uma forma para que todo mundo conseguisse entender. Os arquétipos, eles moram no nosso inconsciente coletivo. Então, assim, eles são formas, né, que da história de toda a humanidade. Então, assim, eles estão presentes nos contos, nos mitos, nos sonhos. Então, são figuras que fazem parte aí da humanidade. Então, a morada deles é no inconsciente coletivo. Então, às vezes, eles só mudam assim a roupagem, né? Mas a forma é a mesma. Então, assim, por que que é importante a gente falar disso, né? Quando a gente fala da psicologia profunda, isso é uma crença minha, né, assim, dos meus estudos. A gente acessa essa parte inconsciente e essa parte inconsciente, como ela pré-existe antes do nosso próprio inconsciente, né, segundo Jung, quando a gente acessa ela, é quando existe a possibilidade real de uma mudança. Então, assim, quando a gente faz esses voos profundos na psique e consegue fazer isso através de um símbolo, né, como é o conto, no caso, a gente consegue acessar esses arquétipos. Eu estou retomando só um pouquinho isso, né, para falar para vocês dessa figura desse, que ela diz assim, desse esse elemento mal, né, que existe dentro da nossa psique. E é um pouco estranho a gente pensar nisso, né? Falar assim, puxa, mas como assim, né? Existe um elemento que ele não é positivo dentro da nossa psique. Tipo, da onde vem isso, né? E aí, assim, a gente fica, né, um pouco curiosa, né? Não sei se vocês lembram desse momento aqui da leitura no livro, né? Eu queria ouvir um pouco vocês, né? Como é que é para vocês, né? Esse momento que ela fala essa questão de que é algo inato, mas que não é tão bom assim, né? Não é fácil, né, gente? Eu olhei isso como algo muito doloroso, assim, eu senti isso muito forte, Uhum. porque é algo que a gente tem que estar muito atenta, assim, querendo ou não, dependendo da situação, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou te dizer? Eu achei que é como se a gente vai ter sempre essa dificuldade, sabe? Não sei, porque é algo inerente ali, né? Que ela diz. Então, isso eu achei também positivo, no sentido que às vezes a gente quer colocar alguma coisa somente no outro, né? Uhum. E, e não, isso também está com a gente, tem uma responsabilidade nossa ali dentro. Exatamente, Luna. Isso, eu acho que assim, isso é um fator super importante nisso que ela está trazendo, né? Porque assim, a nossa primeira reação sempre, né, é colocar para fora, não, porque ele fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o fulano, né? Então, assim, saber que a gente precisa cuidar desse relacionamento interno com a gente mesmo, né? É um fator decisivo e que vai transformar os nossos relacionamentos, né? Isso é psicologia junguiana, né, gente? É esse relacionamento Uhum. interno que vai refletir nas relações exteriores, né? E aí, continuando aquilo, né? Eu acho que assim, todo mundo, né, independente de ser psicólogo ou não, eu acho, pelo menos para mim foi assim, né? Quando eu entendi como a nossa psique funcionava, né? E acho que isso é um dos objetivos que a gente faz aqui, é entender como a gente funciona, né? E os arquétipos, eles dão esse modelo aí, vai ficando mais fácil da gente também é, escolher as coisas. Mais fácil no sentido assim da gente fazer escolhas mais conscientes. Uhum. Então acho que esse é né, o grande a grande o grande motivo, né? E o que acontece, né? Quando a gente fala de arquétipo, né? O arquétipo assim
ele existe, ele pré-existe no mundo, né? Porque para o Jung, assim, o inconsciente ele vem antes da consciência. Então, nesse lugar, a gente não fala que assim, é bom e ruim, não existe bom e ruim, existe o arquétipo, ele tem polaridades, e essas polaridades, elas vão se manifestar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, para a criação da consciência, né, teve essa parte que ficou, né, que virou essa potência de Barba Azul, vamos dizer assim, né? É, Uhum, existe em todas nós, né? Então, sim, a gente precisa ativar essa mulher selvagem, porque ativando essa mulher selvagem, a gente consegue ficar mais próxima dos nossos instintos. E quando a gente faz isso, a gente consegue afastar o barba azul, né? A gente consegue enxergar a barba azul, né? A gente não entra uhum. naqueles ciclos de auto-engano, né? Então, essa é a, talvez a grande chave, né, de entender que isso é inato, de que existe, né, dentro de todas nós. E ela fala aqui uma coisa bem interessante, que é assim, é, isso é da humanidade. Né? Às vezes a pessoa assim, ela teve uma família saudável, ela teve uma educação saudável. Isso não quer dizer que ela não tenha esse princípio inato dentro dela. Claro, né, que se ela Uhum, teve aí muitos contratempos aí no desenvolvimento, essa essa figura, vamos dizer assim, ela vai ficando mais magnetizada, né, pelos traumas, pelas coisas todas. E todos nós temos, né, em algum nível, algum tipo de trauma, né? Então, isso é para todo mundo, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu ia Gabi, complementar. Ah, perdão, perdão, Gi. pode ir, pode ir. Não, eu Depois eu só ia falo. complementar. Tá, perdão. Eu só ia complementar que eu entendi, aí me corri se eu estiver errada. Tá. É, na linha de que isso é inato, tá dentro da gente, né? Uhum. O que eu entendi é que a gente tem que aprender com a intuição a identificar e conter essa. Uhum, É isso, né? E a intuição, né, Carla, assim, ela coloca muito, e quando eu falo assim de ativar essa mulher selvagem, porque quando a gente está mais próxima dos nossos instintos, a gente está alerta, essa intuição ela fica muito mais aflorada, né? E isso é um fator protetivo para gente. Que nem ela fala dos lobos lá, que a mãe loba ensina os filhotes, né, a ouvir quando tá vindo lá alguma coisa, a sentir o cheiro, né? Todo esse instinto, por isso que ela usa essa metáfora da loba, né? É muito lindo isso, porque eu acho que faz muito sentido mesmo, né, do jeito que ela coloca. Fala, Ju, o que que você ia uhum. falar? Não, eu ia falar que ao longo do tempo, assim, né, como esse foi meu primeiro conto de vida, assim, de terapia, ao longo do tempo eu fui conseguindo identificar, não sei se é isso, tá? Aí você me corrige. Tá. É, essa força destrutiva ou negativa, ou esse polo que atrai essas armadilhas, não só nos relacionamentos amorosos, mas outros relacionamentos, né, de vida, de família, de amizade, e você vai identificando, porque não é só a sedução amorosa, eu acho que é a sedução que está em tudo, de situações que a gente vai se deixando levar, e de repente isso faz mal para a gente, para nossa essência, e aí se a intuição não está muito ligada, a gente fala, nossa, tá, tá ruim, essa pessoa causou isso, mas eu também deixei espaço para a pessoa entrar, né? Ou amizade, ou relacionamento em família, outras coisas que a gente vai dando espaço por essa coisa sedutora. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ceder um pouco. Lógico, a gente tem que ceder nos relacionamentos, mas quando vai prejudicar a nossa essência, a gente tem que se defender um pouco, né? Defender o que a gente acredita e o que a gente quer, né?
Para a gente ter sossego na vida, né? Poder fazer nossas coisas com sossego. Não, eu concordo com você, assim, eu acho que o Barba Azul, ele vai, e a gente vai falar disso, né, é uma porta, e essa porta, assim, ela é muito profunda, né, assim, e justamente por ser simbólico, né, porque o símbolo, ele atinge todas as nossas camadas da vida, por isso que a gente vai reler esse conto a vida inteira, porque você vai Uhum, aprender um significado com 20 anos, ou um significado com 25, um significado com 30, né? A gente vai indo por sim. camadas, né? Porque o desenvolvimento da psique, ele vai acontecendo por camadas. Não é assim, uma linha reta, pronto, acabou, né? Não é assim. Uhum, Por isso que eu acho tão importante a gente ler e reler, independente da idade, né? E acho que o que você está contando, né, Ju, foi de fato uma iniciação, né? E como isso captura nesse nível simbólico, é impossível você estar iniciada, né, mais preparada num relacionamento amoroso e não olhar para esses aspectos num outro tipo de relacionamento. uhum, Por isso que o uhum, símbolo ele é tão transformador e curativo, porque quando a gente vai pela via do simbólico, isto vai conectando tudo, né? tudo em volta, né? Tudo em Uhum, volta, né? Então, assim, já li esse conto, não quero mais saber, não, uhum, né? Exatamente, né? Esse é o poder do símbolo, né? Ele não funciona é, num nível racional lógico de causa e efeito. Então acontece aquilo porque eu fiz isso. Não, o uhum, ciclo, ele é sistêmico, né? Ele vai pegando todas as esferas da vida, né? Por isso que esse livro, ele tem realmente, ele tem esse poder magnético sobre a gente, uhum. justamente por causa disso, né? E aí, né, vamos falar da mulher ingênua como presa, né? Essa irmã mais nova, né, ela representa esse potencial criativo dentro da psique. Eu até lembrei, quando eu estava lendo aqui, ela é a lua nova, né? A gente falou no primeiro encontro das luas, e assim, eu gosto muito daquele livro, eu gosto de ir fazendo pontes, né, daquela leitura com essa leitura que a Clarissa traz. Por quê? Porque são facetas do feminino. E a gente tem que entender que a gente tem essas facetas dentro de nós. Então, assim, mesmo a gente sendo mais velha, a gente vai ter essa menina dentro da gente, né? A gente tem a lua nova, a lua minguante, né? A lua cheia, né? Então, eu fiz um paralelo aqui dessa irmã mais nova com essa lua nova, que é essa coisa cheia de possibilidades aí, né? Então, até pelo fato da gente saber que essa lua nova também é inerente, né, a gente entende que esse aspecto mais ingênuo, ele pode sim estar presente na gente, mesmo a gente tendo aí mais idade, né? Como ela diz aqui, Uhum. sempre pode ter um aspecto aí mais ingênuo. A gente precisa cuidar dessa irmã mais nova, né? E eu gosto de olhar os contos assim, olhando os personagens como aspectos internos da nossa psique. Então, a gente tem dentro da gente, né, o Barba Azul, a irmã mais nova, a irmã mais velha, os irmãos, que depois ela vai associar isso, né, com ânimos, a gente vai falar disso. Então, a irmã mais nova é inerente também, né? Esse aspecto nosso, como vocês colocaram aqui antes, né, é aquele aspecto que está mais associado aos prazeres do ego, que fala, né, nossa, mas aquilo é tão bom, ele é tão bom, nossa, ele me levou não sei aonde, ele faz tudo para mim, né, a gente é seduzido, né, por esses aspectos. E nessa sedução é que a gente é capturada pelo Barba Azul, né, então, assim, Uhum. identificar essas seduções é um fator primordial. E aí, o que que a gente tem que fazer, né? A gente tem que acessar é, essa as irmãs mais velhas, né? Assim, esse
esse aspecto menos ingênuo e que vai ser o fator curioso, né? Que vai falar, olha, não, mas espera aí, por que será que ele não deixa você acessar aquele quartinho? Por que será que Uhum. essa irmã mais velha, as irmãs mais velhas, elas têm essa função, né? Eu não sei, quando a gente vai falando disso, assim, né? Vocês conseguem identificar aí dentro, nessa irmã mais nova? Nossa. Socorro! Uma vida inteira. Uma vida inteira, né, Ju? Quantas situações que a gente vai Uhum. revivendo e com experiência e com a experiência da irmã mais velha e com tudo mais, e você vai e entra em situações que tem essa sedução por diversos aspectos da vida, e você vai de irmã mais nova, né? Assim, veste esse papel, né? Pois é, e às vezes, assim, né? Não sei se vocês já se pegaram numa situação assim, né? Até uma pessoa, de fato, né? A mãe ou até uma amiga, às vezes pode até vir falar, não, amiga, mas calma, você tá louca, não é por aí. Às vezes dentro da gente Uhum, até sabe, né? Mas como a gente não quer escutar a irmã mais velha interna dentro da gente, a gente também não quer escutar essa pessoa. sim. Por quê? Porque a gente não está escutando isso dentro, né? Então, a gente precisa realmente, né, assim, lembrar de manter esse diálogo, né? Porque essas seduções, gente, assim, elas vão existir ao longo da vida inteira. E elas passam, assim, por muitas, situações, né? Às vezes não é nem só uma situação de uma relação com o masculino, mas, assim, é um status, é, talvez um emprego novo, né, que vem aí com uma sedução tão maravilhosa, mas lá no fundo tem, nossa, não, não é por aí, não faz isso, não toma essa decisão, né? Quer dizer, Uhum, são muitos lugares onde isso vai acontecendo, né? Então esse é o papel das irmãs, né? Tanto a mais nova quanto a mais velha, né? uhum. Tem alguma coisa que vocês querem falar dessa relação das irmãs? Ou que talvez eu tenha esquecido, ou que talvez, né, seja importante, senão a gente segue aqui, que tem bastante coisa. Não, eu ia só comentar que é muito difícil e a gente está falando, ai, não sei se é a minha imaturidade em alguns pontos, mas é muito complexo isso. A questão da quando a gente tem essa questão do instinto, né? Ah, eu tô ve tu sente ali que não tá, mas até tu saber o que que é uma atitude consciente e sensata, né? Que às vezes é uma coisa que parece ser lógica, né? A gente pensa, ah, isso aqui está sendo consciente, está sendo lógico, está seguindo uma linha aqui para. Só que tu conversa contigo, tu está sentindo outra coisa, mas aí Uhum, eu acho que eu tenho muita dificuldade nessa questão de ser consciente e lógico, não sei, é tão Uhum. difícil. Quando é uma situação, por exemplo, com uma amiga, né, que tu já vivenciou, que tu tá vendo aquilo dali, é muito claro, fica muito claro. Mas Uhum. quando é contigo ali, o cenário já é outro, diferente, né? Tu já teve a irmã mais velha, tu já tá num cenário totalmente diferente, que tu nunca pisou ali. É Uhum. muito difícil. Eu, enfim, Uhum. eu Sim. só queria colocar, eu não sei se com as experiências, enfim, a gente consegue detectar isso de uma forma mais, enfim, mais fácil, não sei, ou que É fique muito. mais claro, porque eu Uhum. confesso que eu fico batendo cabeça com isso. Sim, é difícil, né, Luna? Porque assim, é, ainda mais quando a gente está nesse lugar, é muito difícil a gente ter uma atitude mais assertiva e falar, não, não, isso eu não quero. A gente às vezes experimenta o limbo, né? Vou chamar de limbo dessa ilusão. Ai, será que eu não estou exagerando? Ai, será que eu estou pensando mal mesmo?
será que é isso mesmo? A gente fica nesse lugar, né? É, eu não sei, né? Mas tem uma coisa que me ajuda muito nessas horas, assim, que é, se eu não sei, eu não tomo uma atitude ainda. Eu me dou o direito de dizer, ainda não sei, sabe? Porque às vezes é muito comum em relacionamentos assim, né, com o Barba Azul, a gente ser demandada por uma pressa de uma decisão. Por um, ai, não, se não for assim, então eu não quero. Ah, se não for assim, então você vai se arrepender. E aí a gente fica encurralada em Uhum, situações, assim, né? E são situações que promovem essa vulnerabilidade da gente ter que, putz, eu ainda não sei, eu tô na dúvida, e a gente nem se dá o benefício da dúvida. Então eu penso que assim, o fato de se dar o benefício da dúvida, né, e de entender que a gente não é obrigada muitas vezes a ter uma resposta pronta, isso também é ativar o nosso instinto. uhum, Por quê? Porque quando a gente toma essa atitude, a gente está abrindo um espaço. E toda vez que a gente abre um espaço, algo pode nascer ali, sabe? Então, isso é uma coisa que eu faço, né? E muitas vezes eu vejo isso mesmo no consultório. Não sabe? Calma, uhum, anda devagar. Ah, eu preciso responder rápido. Precisa responder rápido para quem? Né? Porque às vezes, a gente tem que caminhar no sentido de entender. Às vezes a gente está um pouco, dissociado assim, né? A cabeça vai para um lugar e o coração vai para outro, não é assim? Às vezes. sim. E quando a gente está nesse lugar mais dissociado, fica mais difícil de a gente acessar essa parte instintiva, né? Isso é o que o Jung chama de eixo ego-self. Acessar o self é o que ela fala que acessar a mulher selvagem, né? E para acessar esse lugar, né? Às vezes a gente precisa de tempo, porque o tempo a gente vai digerindo, tendo esses diálogos internos aí com o coração e a cabeça, né? A gente vai integrando, e quando a gente integra, a gente consegue ativar melhor esse relacionamento com a mulher selvagem. Então, acho que uma das coisas é isso, né? Não sei, ajuda? Você acha que ajuda? Não, sim, sim, é bem isso, eu consegui compreender. Não, não é uma fórmula mágica, né? Vamos dizer assim. Uhum. E precisa desse processo, esse processo de tempo ele é necessário, né? Para Sim, muitas coisas. Né? para E muitas. acho que validar também, validar muito a intuição, o que está sentindo, né? Sabe aquela coisa de você racionalmente ver um castelinho bonito e você fala, tem alguma coisa que Sim, não tá legal, assim. Eu valorizo muito nessas escolhas o que eu tô sentindo, assim. É difícil a gente deixar um castelo bonito e ir embora, é, mas se tá sentindo que tem alguma coisa errada, leve em conta, assim, procura saber, procura dar esse tempo. Se a pessoa não pode esperar um pouco de tempo, né? Nas outras fases da vida mais difíceis, será que você vai conseguir ter tempo para você, ter liberdade para pensar, para decidir, né? Então, eu levo sempre muito em conta isso, assim, se tem um sinalzinho batendo ali, cutucando e falando, opa, peraí, né? é, eu acho que isso que você está trazendo, Ju, é muito, muito legal, porque assim, e tem uma coisa que eu acho que ajuda demais, que é isso que você trouxe, que assim, é o contato com o nosso corpo, né? Não sei se Uhum, vocês já viveram alguma situação assim que você fala não, mas o corpo, você fala sim, mas o corpo diz não. uhum, Tipo assim, você fala, nossa, mas quando eu falei sim, me dá um desconforto. Mas dá um desconforto, porque o corpo ele sabe.
Porque o corpo, ele tá mais conectado com essa zona do instinto que a gente está falando, né? Às vezes a cabeça tá a milhão indo pelo sim ali, né? Achando que tá tudo bem, o corpo tá ali, sente aquela dor no estômago, aquele, né? Assim, às vezes a gente não sabe nem explicar. Então, acho que parar para sentir o corpo nesses momentos é uma ferramenta também muito preciosa, né? Uhum. Não de dúvida. E a importância de farejar, né? Que é o que ela vai falar aqui, continuando, né? Assim, assim, a curiosidade é a chave central dessa coisa de farejar, né? Porque, assim, quando a gente fica nessa zona aí, né, no castelo lindo, e fala, não, vou deixar tudo como tá, né? Porque, assim, não vou olhar para aquilo, porque tá tudo tão confortável, a gente quebra essa relação com os nossos instintos. Então, a possibilidade, né, da gente ser iludida é muito maior, porque a gente fica sem essa bússola interna, né? Então, assim, não concordar, né, em ficar nessa zona da ignorância, né? É ativar a curiosidade, né? Ativar essa curiosidade permite com que essa porta seja aberta, né? E é muito interessante ela trazer, né, o conto trazer a porta como símbolo, né? Porque é isso, né? A porta, ela é uma barreira psicológica, né? É uma barreira que muitas vezes a gente mesma se coloca para não olhar aquilo que está incomodando. Não, eu prefiro não olhar, né? A gente mesmo reforça a construção dessa porta dependendo das escolhas que a gente faz. Então, assim, quando a gente escolhe não ser curiosa, quando a gente escolhe não conversar de um assunto, porque a gente sabe que ali tem algo que está mais inflamado. É assim que viram, né, os mitos familiares, os tabus, é aquele não dito. Isso é uma barreira psíquica, né? É algo que a gente sente assim, nossa, aquilo eu não posso mexer, aquilo não pode ser falado, né? E aí, assim, né, o que que faz abrir essa porta, né, gente? É a chave, né? A chave, ela é ativada quando a gente começa a amadurecer essa natureza ingênua através da curiosidade, né? Então, assim, essa chavinha tão pequenininha, né, que fica disponível, né? E é tão interessante o conto, quando a gente se detém no símbolo, a gente consegue caminhar internamente mesmo nesse exercício que a gente está fazendo, porque assim, né, olha, a chave é uma coisa tão pequenininha, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Ela é aquilo que vai permitir atravessar essa porta. E aí a gente olha no conto que a chave fica com ela. Uhum. Interessante, né, a gente pensar nisso, porque assim, ele podia ter levado essa chavinha, né? Era só ele tirar, né, e levar. É só ele Mas tirar e ele levar. deixa ali, né? Mas ele Uhum. deixa ali essa chave. Ele deixa ali junto com as outras chaves, né? É, eu vejo isso como algo assim, olha, a possibilidade de entrar em contato com a situação está sempre nas nossas mãos. A chave está sempre ali, gente. Isso é lindo da gente pensar. Ele não levou a chave embora, né? Uhum. Então, e acho que isso tem a ver mesmo com. Porque, assim, quando a gente vai acessando esse lado interno da psique, a gente vai percebendo que as ferramentas estão lá dentro. As ferramentas sempre estiveram lá dentro. A gente que escolhe muitas vezes não usar. Não é assim? Né? Uhum. Aí, né, ela vai. é, Cadê? Vamos ver. Ela vai usar a chave, né? As irmãs aguçam essa curiosidade. E ela, então, abre essa porta. E aí elas veem aquele quarto cheio de horror.
É muito essa sensação, né, que acontece assim. Eu já vi muitas vezes isso, né? Às vezes eu acho que, assim, instintivamente, a gente sabe que dentro daquela porta tem um show de horror. A gente sabe. Uhum. Embora a gente não saiba conscientemente, em algum lugar da nossa psique a gente sabe. E eu tenho a impressão, eu não sei se vocês também veem dessa forma, que quanto mais a gente pressente esse show de horror, maior é essa porta que a gente faz. É como se a porta também precisasse defender algo grande, sabe? Tipo, calma. Eu sei que ali tem algo que eu preciso ver, então eu preciso atravessar essa porta, por maior que ela seja, né? E aí, uma vez que foi visto, não dá para voltar atrás. Eu acho assim que muitas de nós, assim, a gente sempre vai ter o lado que quer ver a porta, né? E a manutenção desse não querer ver, muitas vezes não é nem que a gente não quer ver. Eu vejo às vezes no consultório, assim, muitas mulheres que elas têm um tempo de preparação para conseguir fazer esse movimento. Eu acho que nem sempre uma demora significa querer ficar na inconsciência. Claro que é gostoso ficar naquele lugar porque a gente sabe que vai dar trabalho, mas eu acho que muitas vezes é uma preparação psíquica, é uma reunião de forças para conseguir dar conta daquele quarto, né? Então nem toda demora pode ser só negativa, né? Porque às vezes a gente precisa realmente desse tempo aí, né? Vocês não acham que às vezes Sim. a gente precisa disso, né? Até porque assim tem essa sensação, né, nesse tipo de relação. Uma vez que eu usei a chave, eu não posso voltar atrás. Então, de fato, eu preciso reunir forças, porque a hora que eu comecei, eu vou ter que ir até o fim. A chave não vai parar de sangrar, né? E esse sangue, assim, é muito significativo, né? Que ela fala que esse sangue é o sangue da vitalidade. E realmente, quando a gente está presa num relacionamento barba azul, né, por nós mesmas, assim, a gente fica. A gente pode ver isso em muitas mulheres, a gente vê, né, isso em mulheres das nossas famílias, na gente mesmo em algum período, em amigas, a gente fica desvitalizada, né? Uma pessoa desvitalizada é uma pessoa que está sem vida, que não tem sangue, né? Ela fica até apagada, Uhum. né? E aí o sangue ele vai vir com essa chave. Só que aí ele vem e mancha todas as roupas, né? O que que é isso, né? Assim, a gente não consegue mais esconder. E a roupa é isso, né? Assim, é esse significado, né? Assim, é como eu me apresento na vida, né? Todas as roupas ficam manchadas. Quer dizer, eu não vou conseguir sustentar aquilo mais, né? Eu vou ter que fazer essa mudança, né? Eu vou ter que recuar e dar a volta, como ela fala, né? Então, eu acho até que esse recuar e dar a volta também é um pouco dessa preparação aí, né? Que ela fala, até para conseguir restabelecer esse domínio da vida, né? Aquele momento que ela fala, não, me dá uns minutos para eu me reconciliar com Deus, né? É, e que isso muitas vezes pode ser definitivo aí nessa relação, né? Não sei. Vocês já se pegaram em algum momento assim, se preparando para algo que vocês sabem aí que é muito maior? E para mim ali ela agiu como uma mulher madura, né? Aí ela começou a agir como a irmã mais velha, né? A partir desse momento, né? Sim, Carla, sim. Aí ela começou, né? Aí ela começou. Eu acho que até pensando, né, assim, em situações assim, vamos pegar um exemplo, né? Ah, terminar um relacionamento abusivo.
que a gente sabe que vai chegar lá e vai. Como assim, né? A gente vê mulheres que apanham, né? Em casamentos aí, né? Assim, que muitas vezes elas não têm coragem, né? De terminar, porque elas ficam com medo do que pode acontecer. Então elas ficam refém, né? Elas ficam completamente desvitalizadas, né? E, e muitas vezes, para uma mulher dessa conseguir sair de um relacionamento abusivo, ela precisa realmente de uma preparação. Então, assim, olha, Uhum. chamar a ajuda da família, dos amigos, né? Falar, olha, eu vou, né, avisar todo mundo que vai terminar esse relacionamento, já vai ver o que que ela vai fazer, se ela vai ficar na casa de quem, quem vai ajudar. Às vezes ela precisa até de que alguém acompanhe ela realmente por um período para ela ir nos lugares, né? Não sei se vocês já viram situações assim, Uhum. né? E que, Uhum. e que é necessário, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai fazendo esse movimento, não pode ser um movimento assim impulsivo, né? No sentido assim, não fazer de qualquer jeito, né? Então, eu acho que é muito isso que ela chama de recuar e dar a volta, né? É estudar os passos aí desse predador para que é isso que ela faz no conto, né? Para ela conseguir reunir essa energia toda que ela precisa para ela conseguir dar a volta por cima, né? E E aí, assim, é um momento muito conflitante, né? É porque ela fala aqui, né? A libido está sendo direcionada para dois lugares, né? É, ela está extremamente cansada daquilo, mas ao mesmo tempo ela precisa reagir. Então, realmente, assim, precisa recrutar essa força. E de onde vem essa força, né? Eu acho tão interessante no conto porque ela fala dos irmãos. Os irmãos não aparecem em momento nenhum, só no final, Uhum. né? Por quê? Porque é quando tá naquele momento mais ali no fundo do poço, né, onde a gente consegue resgatar aquela força psíquica que vai tirar a gente daquele lugar, né? E sim, Uhum. esses irmãos vão aparecer, né? Ela vai dar o grito, né? E esses irmãos vão aparecer. Tem alguma coisa aqui, gente, que vocês querem comentar até o momento? Não. Não? Depois você vai falar sobre os irmãos, né, Gabi? Então, o que que são os irmãos, Uhum. né? Tem uma força dentro de nós, né, que o Jung chama de ânimos, que é o lado masculino, inconsciente na mulher, né? O relacionamento com esse ânimos, ele é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque o ânimos, ele é aquele motor que vai fazer a gente ir adiante, fazer a gente realizar, fazer a gente lutar pelos nossos ideais, né? Esse movimento de energia é, que é colocada, foi colocada, né, por Jung lá atrás como masculina, né? Hoje tem pessoas que questionam aí todas essas nomenclaturas, mas acho que dá para entender desse jeito, sim, né? Por isso que são os irmãos, né? E a gente tem essa força dentro da gente. Só que quando a gente está vítima dessa, né, do Barba Azul, a gente está desconectado dessa força interior. E à medida que a gente vai ganhando essa consciência, a gente vai se reconectando com essa força interior. Então, é muito a história da chave que eu falei, né? Que a chave está sempre lá. Ou seja, essa força existe, existe dentro da gente. Só que muitas vezes a gente está duvidando disso. A gente está meio que numa zona morta, sabe? E aí é muito comum, sabe, nesse momento, assim, quando a gente tá presa dessa situação, né, assim, ah, é porque eu não consigo, porque eu não dou conta, não sou boa o suficiente, isso é mais forte do que eu, ai, como eu tô sendo boba, isso que eu tô pensando é bobagem, né? Quando a gente tá presa dessas situações, esse tipo de pensamento acontece, né? Então, acho que um dos fatores da gente poder falar aqui disso no conto
é, é a gente ficar em alerta se a gente não está entrando nesse lugar. Porque quando a gente faz isso, assim, a gente está direcionando o nosso ego, que é aquela parte da nossa psique, da vontade consciente, para entender, assim, né? Ai, nossa, mas hoje eu tô tão negativa, né? Às vezes pode ser um ânimos negativo que tá aí dentro batendo na porta, falando pra gente que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é isso, que a gente não vai conseguir. Esse é o papel do ânimos. Quando a gente toma consciência disso, a gente consegue ir percebendo se ele está tendo uma atuação negativa. Então, por exemplo, em vez de ficar assim, ai, porque eu não sou boa o suficiente, ai, porque eu não vou conseguir, ai, eu vou desistir, né? Em algum momento a gente sempre passa, né, por isso, né? Sim. Isso é a atuação do ânimos negativo. Agora, o que que a gente faz? Nossa, hoje tá difícil aqui, né? Deixa eu, não sei, já aconteceu isso comigo, gente, assim. Nossa, acho que aquela vozinha ali tá. Porque é isso, ele vem pra, né, apertar aquele lugar. E aí, assim, eu percebi, falei, caramba, né, assim, hoje tá, tá ali querendo judiar, né? E aí a gente toma consciência. Não, né? Isso é transformador, gente, assim. Isso é transformador. Por isso que, assim, saber como a psique funciona é essencial na nossa vida. Né? Então, Uhum. esses são os irmãos, assim, é essa força psíquica do ânimos, né? É construir um relacionamento com esse ânimos positivo, né? Faz sentido, Carla? Faz todo sentido. E eu estava até comentando com a Ivana, que foi ela que me colocou no grupo, Ah, tá. que assim, eu acho que esse livro e esse círculo me parece assim, sabe um diamante que você quer que todo mundo tenha acesso? Eu Ai, eu acho que é muito o sinto, que você cara, é por isso que eu falou, faço sabe? círculo. Que bom. Não é aquele diamante que você quer compartilhar com todo mundo, porque assim, parece uma descoberta, sabe? Que você olha para aquilo e você fala, nossa, por que que eu não tive acesso a isso antes, né? Sim, Uhum. sim. E é isso mesmo, né? É muito precioso a gente trabalhar com símbolo, porque a gente vai entrando em portinhas aí que nunca foram abertas, né? Dá Uhum. medo? Dá. Dá medo, porque tira a gente da zona assim, de conforto, né? E tudo que é espaço novo é desconhecido. A gente tem medo do desconhecido mesmo, né? Não por acaso, quando a gente fala de Barba Azul, né? Não é todo mundo que quer vir no encontro e que quer estar presente, porque, gente, é muito difícil. Todos os encontros do Barba Azul, nossa, olha, É uma dificuldade. é uma dificuldade, mas é uma dificuldade mesmo, né? Sim. Né? É uma dificuldade mesmo, né? E aí eu separei aqui, né, gente? Eu vou ver se eu consigo de novo aqui compartilhar com você algumas perguntas que eu acho que são guias para a gente se deixar guiar. Quer ver? Deixa eu ir de novo lá. Estão vendo? Compartilhou agora. Compartilhou? Tá. Eu não estou conseguindo aumentar ela, mas vocês estão vendo, né? Então, Uhum. é isso, olha. A gente falou, né, dessa parte do predador. Agora, cadê as perguntinhas aqui? Aqui a gente falou do. Ah, o casamento, né? Eu não falei do casamento. O casamento, gente, assim, toda vez que tem um casamento no conto, ele vai remeter a uma nova situação psíquica, né? Uma situação de desenvolvimento que vai propiciar um crescimento psíquico. Aqui, ó, ser boazinha. Predador inato, a gente falou também. A chave, as irmãs mais velhas, a porta.
o sangue na chave. Aqui, ó, as perguntas são essas, né? Acho que são perguntas para a gente manter na nossa prateleira imaginária, sabe? Sempre ficar ali com Uhum. a gente, né? Que é assim, ó, o que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Então, essas são 4 perguntas, na verdade. Eu falei 5, era o quinto slide, eu me confundi aqui. Vocês conseguiram ver? Tô vendo aqui, tô copiando. Ah, tá vendo ainda, Ju? Tô vendo. Ah, não, é porque ou eu tô com vocês ou eu tô com a tela. Não sei o que que eu fiz de diferente hoje, mas tudo bem. Você tá conseguindo ver, ótimo. É, então, acho que são perguntas, né, que para deixar na prateleira imaginária. Quando a gente faz esse movimento, tá aqui, lê o Barba Azul, vem aqui ter um momento reflexivo, né? E a gente vai fazendo essas anotações, deixando na prateleira imaginária, a gente está alimentando essa mulher selvagem, a gente está alimentando essa intuição, né? Então, acho que sempre saber que eu gosto dessa coisa da prateleira imaginária. Por quê? Porque assim, a gente sabe que a gente pode acessar um lugar que nem sempre ele está aqui no nosso consciente conversando com a gente naquele momento, mas ele existe, né? E quando a gente se propõe a fazer isso, no momento que a gente precisa, ele vai vir à tona, ele vai vir, né? Então, anotem aí, né, e deixa aí na prateleira imaginária. E aí, né, gente, tem uma parte que ela fala aqui, que eu acho que é importante falar também, é do homem sinistro nos sonhos das mulheres, né? Gente, assim, é impressionante como esse homem sinistro aparece nos sonhos, né? Não sei se vocês já tiveram sonhos, assim, eu já tive muitos sonhos, Muitos. né, com esse homem sinistro. Ele aparece mesmo, né? É, e aí, assim, muitas vezes ele vem, né, na forma de pesadelo, né? Eu acho legal ela colocar isso aqui para a gente ficar em alerta, né? E quando a gente presta atenção nos sonhos, porque assim isso pode representar várias situações, né? O homem sinistro ele pode ser um fator de iniciação. Então, às vezes, um sonho com um homem sinistro, desconhecido, ele pode vir avisando assim: olha, vai ter uma situação nova, né, que vai ser enfrentada e que vai deixar, vai colocar a gente num outro patamar psíquico. É um casamento psíquico, né, pegando o gancho naquilo que eu estava falando do casamento. Então, pode ser, né, é, um sonho alertando de uma atitude da gente mesmo com a gente, uma atitude que não é muito positiva. Sabe, quando a gente mesmo se coloca em situações, né, é, não tão boas, né? Então, pode acontecer isso, né? É, pode acontecer, como ela fala também, esse sonho se manifestar de uma forma coletiva. Como assim, né? Não é que as pessoas vão sonhar os mesmos sonhos sempre igual, não é isso. Mas, por exemplo, quando existe uma sociedade que vive, por exemplo, uma devastação de uma natureza, uma poluição de uma proporção muito grande, às vezes a gente vê, né, desastres naturais que tá aí, como aconteceu no sul, né, a Lona do Sul, né, foi, nossa, assim, foi uma catástrofe, né, muitas vezes nessas situações de agressão à natureza, que a natureza vem com uma atitude dessa forma, às vezes também acontece aí, né? Por quê? Porque ela fala isso, o mundo exterior se intrometeu na vida espiritual básica de um indivíduo ou de muitos. Então, o sonho com o homem sinistro, ele pode surgir nesse contexto também. Eu acho que é legal a gente saber disso,
né? Porque como a gente sabe, né, que o Jung fala, assim, a psique tem essa camada arquetípica que é coletiva, né? Então, sim, atinge, pode ser dessa forma mesmo, né? Um aspecto da cultura muito negativo, né, que vem assolar aí, né? Então, assim, né, até a gente falando, né, essa cultura que a gente vive, assim, muito é materialista, às vezes, né, assim, que não dá espaço para o ócio, para a criatividade. Isto pode ser também um barba azul coletivo, né, porque é algo que molesta a natureza psíquica, né, é algo também, um componente cultural da própria família, né, às vezes um trauma ancestral familiar, né, vem também simbolizado nesse barba azul, né? Então, isso pode acontecer aí de muitas formas, né? Tanto de formas individuais quanto de formas mais coletivas, né? E aí, né, assim, até pegando um gancho no que você trouxe, Ju, no começo, né? Ela fala nesse parágrafo, eu anotei aqui para falar para vocês, né? É um parágrafo no meu livro, só que meu livro é muito velho, gente. Essa edição aqui, ó. Acho que ninguém tem, assim, olha o estado O dele, meu também. O desmontando. meu também é. A minha página é a página 95. Ela fala assim: olha, Tá. é necessário, às vezes, limitar ou rarear certos relacionamentos, pois se uma mulher é cercada externamente por pessoas que se opõem à sua vida profunda ou que são descuidadas com ela, seu predador interior disso se alimenta, desenvolvendo mais força dentro da sua psique e sendo mais agressivo com ela. Então, sim, Ju, né? A gente precisa muitas vezes fazer esse movimento, né, de delimitar uma área, né, de cuidado com a gente mesmo nas relações, né? Faz sentido, gente? Uhum. Vai. É só assim que a gente vai cultivar esses insights tão poderosos, né, gente? O fato da gente estar aqui falando disso, a gente já está fazendo isso, né? E isso são medidas muito protetivas para a gente. Claro, né, que vai amadurecendo, né? Não é de uma hora para outra, né? Uhum. Mas é isso. Queria ouvir um pouquinho vocês agora. Falei tanto. Eu tô esperando o sonho de hoje. Ah, ótimo, Ju. Você sabe que é muito legal isso que você está falando, porque quando a gente mexe com símbolo, né, e a gente vai, Uhum. a gente ativa o inconsciente, não tem jeito, né? Sim. Então, muitas vezes a gente sonha mesmo, né? Ou hoje à noite, ou daqui a pouco, né? Num curto período de tempo, Uhum. né? E anotem os sonhos, né? Anotem, né? Que mais, meninas? Mais alguma coisa que alguém quer falar? Eu queria dizer que eu estou muito, muito feliz por estar aqui e, nossa, o quanto eu estou aprendendo com tudo que a gente está discutindo, com tudo que eu venho lendo, Que com bom, os outros encontros, estão sendo, assim, muito valiosos para mim. que bom. Principalmente nesse momento que assim, para mim é uma meta para 2025. Tá mais conectada com a minha essência, Uhum, ouvir mais a minha intuição, então, que bom. Maravilha. Acho que esse é o propósito mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui. É fazer alma, sabe? É olhar as coisas com mais profundidade, não deixar no rasinho. Porque quando a gente deixa no rasinho, a gente roda, né? É Eu isso. estava com o mesmo pensamento da Carla. E eu não tinha visto antes que já tinha começado, eu entrei depois até no grupo. Ah, E
E eu estava pensando, como é que eu vou fazer? Eu preciso desse contato, é o momento, eu tenho que fazer isso. Aí quando eu olhei assim, eu vi, nossa, foi uma benção. Eu disse assim, foi na hora que tinha que ser, até comentei, magnífico, assim, porque é bem isso, vai, como é que é, abrindo portas, né? Cada encontro, assim, é a sensação que eu tenho, eu fico muito grata, assim, é muito enriquecedor, assim, para mim ter esse contato, assim, então eu acho que não tem outra coisa sem ser dizer que é uma benção mesmo, porque com tudo, porque é uma forma de tu lidar na tua vida de uma forma melhor, né? Então, Sem estou dúvida. muito feliz de participar, assim. Que bom. E tem uma coisa, né, tão legal, assim, que quando a gente vai ativando o inconsciente, a gente também vai ativando, não sei se vocês já ouviram falar nas sincronicidades. É o tempo certo. Sabe assim, quando a gente está pronto, a coisa vai, né? A coisa acontece, a gente fala, nossa, estava pensando naquilo, aconteceu, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito que acontece quando a gente vai realmente trabalhando e aprofundando esse contato com o inconsciente, né? Então é magnífico mesmo, né? A gente aprofundar isso. Que legal, gente. Obrigada, viu? Eu adoro fazer círculo de mulheres. Eu acredito muito assim na ferramenta do símbolo, né, dos contos. Eu acho que mobiliza muito, assim, e acho que é uma troca maravilhosa que a gente tem aqui, todas nós. Uhum. Obrigada, meninas. Obrigada por Obrigada a tudo. você. Obrigada a você. Muito obrigada. Então, tá bom. Eu vou gravar o nosso encontro, né, colocar para aquelas que me pediram, tá bom? E, e aí eu vou mandando as mensagens lá no grupo, né, para preparar aí para o nosso próximo encontro, tá bom? Alguém quer falar mais Tá alguma bom. coisa? Eu comecei a ouvir o próximo capítulo e ele é sensacional, né? É, sensacional. Muito. Vai trazer várias chaves pra gente aqui, né? Com certeza, Carla. Com certeza. Muito legal. Viu? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo, boa noite, Boa meninas. noite, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.